Interpretações da legislação podem liberar ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa em 2022. Renato Barcelos. Ex-presidente Lula tem chances de disputar as eleições em 2022, mas decisão dependerá de interpretações jurídicas. O petista é considerado ficha suja, pois foi condenado em segunda instância nos casos do Triplex do Guarujá e do Sítio de Atibaia. A Lava Jato argumenta que ele recebeu vantagens indevidas de empresas como a Odebrecht e a OAS. A defesa, além de contestar a validade dos dois processos, pede também a suspeição de Sérgio Moro. Os advogados alegam que, quando era juiz, ele não foi imparcial ao analisar os casos envolvendo Lula. A segunda turma do STF deverá julgar o recurso até outubro, o que pode, na prática, anular os efeitos da condenação sobre o Triplex. No caso do processo sobre o sítio, não foi Sérgio Moro que condenou o petista, apesar do ex-juiz ter dado todo o encaminhamento. O advogado Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral, afirma que a suspeição é subjetiva, mas pondera. A gente precisa ficar bastante atento ao tipo de decisão que o STF vai dar, se vai reconhecer essa suspeição e aí anular todo o processo e todos os atos, e isso vai resvalar para o segundo processo também, com certeza, ou não. Apesar de ele não ter tido um comportamento adequado, isso não é suficiente para anular os atos processuais que foram praticados. Conforme avalia Alberto Luiz Rolo, uma eventual anulação do processo do Triplex pode abrir espaço para um efeito semelhante no caso do sítio. O presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, Fernando Neisser, concorda com a tese. A parcialidade do magistrado não é objeto de um ato específico do processo, mas é uma condição íntima, uma condição subjetiva dele, que é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, de que em toda a sua atuação não se pode confiar ter havido equilíbrio nos seus julgamentos. Daí porque repercutiria nos outros processos, levando à anulação dos atos em que ele participou e, com isso, eventualmente, retornando esses processos para o início, para o primeiro ato de participação do magistrado, que costuma ser o recebimento da denúncia, sendo obrigatório o reinício da sua tramitação. Os especialistas reiteram que Lula só deixará de ser ficha suja e poderá concorrer às eleições se os dois processos forem anulados. O criminalista Fernando Castelo Branco acredita que o STF será favorável à suspeição. O resultado ainda não definitivo desse julgamento já demonstra um forte sinal para que essa suspeição seja reconhecida por uma apertada margem. Os ministros Carmen Lúcia e Edson Fachin, que é o relator natural da Lava Jato, posicionaram-se contrários a essa suspeição, mas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já sinalizaram de uma maneira muito contundente e muito bem fundamentada pelo reconhecimento da suspeição do ex-juiz. Fernando Castelo Branco também considera natural que qualquer decisão no caso do Triplex tenha consequências no processo do sítio. A segunda turma do STF é composta pelos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Carmen Lúcia.